Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre o paranormal, sobre o sobrenatural. Será que de fato existe ou é ficção na nossa cabeça? Pois bem, essa aqui é uma filmagem de um grupo de pessoas que decidiu invadir um cemitério e aí documentar esses fatos, né, para poder gerar visualizações. Para aqueles famosos 5 minutos de fama. Aí, né, o cara teve uma brilhante ideia de deitar numa cova, num lugar que tinha um caixão, e eles começaram a tentar se comunicar com espíritos, ou, como a gente conhece muito bem, né, entidades, demônios e todo tipo de coisa que pode ser. Né? E aí o cara começa a repetir algumas palavras, tentando se comunicar com a entidade que está ali perto. Aí o cara deita no sarcófago, meu irmão. Olha só o que vai acontecer agora, olha só. O cara me chega, tenta se comunicar. Olha bem, olha a blusa do cara, como que ela levanta. E olha o desespero do cara. Olha o desespero do cara. Ó. Eu vou mostrar essa imagem aqui para vocês também, tá? Mas olha, vamos pegar só um pouco essa referência aqui, ó. O mundo espiritual não se brinca. E não é uma cordinha que está puxando, ó. Olha lá, não é uma cordinha, ó. Puxa e solta. Olha o desespero do cara, né? Porque o mundo espiritual não se brinca. Olha o tanto que puxa, né? O mundo espiritual não se brinca. Esse aqui já é um outro caso, ó. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: nunca grave você dormindo. Se você gravar você dormindo, você não vai mais dormir em paz. Porque se você souber a quantidade de entidades noturnas que visitam o seu quarto, que ficam tentando drenar a sua energia, né, e fazerem coisas copulosas com você, você não vai ter paz de espírito. Essas entidades, elas não comem arroz, feijão, carne, mamão, água. Essas entidades não usam do meio físico como fonte energética. Então, como que elas se mantêm? Adivinha como? Drenando energia espiritualmente das pessoas. Mas para que isso possa acontecer, as pessoas elas têm que estar sem a proteção divina, tá? Então, olha só, o cara tá deitado, né? O cara tá deitado de boa, de repente ele é levantado do quarto, puxa a calça dele e ele toma um desespero. Aqui já é outra coisa, ó. O cara tem um desespero do cacete, ó. Ele é levantado, puxa a calça dele, ele tem um desespero danado. Olha esse aqui, ó. Olha só, a pessoa tá dormindo, aí o pé da pessoa é puxado para fora da cama, aí a pessoa acorda no desespero e aí ela é arrastada para fora. Uma pergunta: você que dorme sozinho no quarto, você já sentiu o seu pé sendo puxado? Você já sentiu o seu pé sendo puxado? Não, tem muitas pessoas que sentem o pé sendo puxado. Né? Ou um sentimento muito ruim que possibilita você até mesmo de chorar. Pois é, cara, o mundo espiritual não é brincadeira, ó. Não é brincadeira. Esse caso aqui é um caso diferente, tá? Isso aqui foi documentado dentro do hospital, ó. O cara, ele acordou num susto, olha só. Ele acordou num susto, aí ele corre pela cama e olha só, olha a perna dele. Olha a perna. Você acha que um ser humano normal consegue segurar a perna dessa altura? Olha lá. Olha para tu ver. Você acha que o ser humano consegue segurar a perna naquela altura? Olha o desespero que o cara tá. Inclusive, esse cara, se não me lembro bem o relato que aconteceu, é que esse cara dizia que ele tinha sofrido algum tipo de maldição, de alguma coisa. E aí o pessoal achou que ele era doido, colocou ele num hospital psiquiátrico e botaram uma câmera, né? Tem câmera no hospital pra tudo quanto é canto. E aí documentaram isso aí. E o cara não tava doido, né? Tinha alguma coisa, alguma entidade. Cara, o mundo espiritual, ele é real. Não duvide da hipótese do mundo espiritual. Vamos continuar com o vídeo para você poder entender aqui, ó. Tá? Esse cara não teve um final feliz, tá, pessoal? Falando para vocês. Mas não foi nesse dia que ele faleceu, não. Foram dias depois, tá? Foram dias depois. Aqui, ó, puxando a perna do cara. O cara tá deitado, puxando a perna da pessoa.
quando a pessoa percebe, né, já é, olha pra você ver, puxando a perna, o ser humano consegue fazer isso? Olha lá, o ser humano consegue fazer isso? A pergunta que fica para vocês é, consegue? Eu acho que não. Eu vou contar um registro aqui para vocês, tá? Só para vocês entenderem. Existe uma floresta na Rússia que ela é extremamente amaldiçoada. Foi uma floresta onde vivia uma bruxa, sumiram muitas crianças e o povo decidiu, né, caçar essa bruxa. Essa bruxa se embocou na floresta e passou o resto da vida nessa floresta. O que acontece é, essa floresta começou a ser tratada como uma amaldiçoada. E quem entrasse naquela floresta ficava doido, né, ou simplesmente desaparecia. Então foi uma floresta amaldiçoada e o vilarejo inteiro mudou até de lugar. Aí, passou-se anos, mais ou menos 100 anos, 150 anos, o exército russo teve a brilhante ideia de pegar o exército, né, um número de pessoas, de 50 soldados, e treinar nessa floresta. Quando esse exército passou pelo vilarejo, né, o vilarejo foi comunicado que haveria um treinamento ali, que eles iriam treinar na floresta. O povo do vilarejo falou para o exército russo, não vai. Esta floresta, ela é amaldiçoada. Ela é amaldiçoada. E aí o exército falou assim, o quê? Nós temos óculos de visão noturna, sensor de calor, nós temos fuzil, nós temos helicóptero que nos dá cobertura, nós somos 50 homens malhados, bem dotados, né? A gente tem revólver, a gente tem granada, a gente tem tudo aqui, né? Então a gente consegue sobreviver a uma bruxazinha. Aí beleza, foi o exército treinar nessa floresta, esse é caso real, tá? Quando esse exército passou a primeira noite na floresta, eles fizeram grupos de 4 pessoas para poder descansar. Cada ponto tinha um grupo de 4 pessoas. Num desses grupos, o cara que estava dormindo, exatamente isso aqui, ó, começou a puxar o pé do cara. Começou a puxar o pé do cara. E ninguém percebeu direito que estava puxando devagar. Depois foi mais forte, mais forte, mais forte. Até chegou um ponto, cara, que o cara começou a ser arrastado pela floresta. E aí o que o cara fez? O cara pegou uma raiz de uma árvore e começou a segurar. Ele fez assim, ó, ele segurou numa raiz de uma árvore. E o cara tava com o pé para cima, assim, ó. E gritando, gritando, gritando. Aí esses 3 soldados que estavam junto com ele começaram a puxar o soldado. Começaram a puxar o soldado para ele poder sair dali. Aí depois dos 3 soldados puxando com força, né, o cara foi desprendido. Meu, isso foi um dos eventos. Foi logo na primeira hora da noite. Depois os soldados ouviram gargalhadas. O clima estava muito sombrio. Sabe aquele clima de casa amaldiçoada que faz as pessoas ter medo? E, incrivelmente, uma missão que iria durar 2 semanas não durou 2 dias. E os caras bateram em retirada. Ou seja, um exército de 50 homens não conseguiu dar conta de uma floresta amaldiçoada. Você consegue perceber? Tinha uns vídeos no passado que mostravam esse evento. Só que as coisas vão se perdendo com o tempo, elas vão sumindo, cara. E é inacreditável. E aí eu digo pra vocês, isso aí não é brincadeira, isso é real. Tem casos que a pessoa ela é puxada pra fora da cama. Então assim, quem já vivenciou exorcismo sabe muito bem que esses eventos aí são básicos. A coisa é muito pior do que isso aqui. Tem pessoas que saem metais da pele delas. Tem pessoas que estão tão profundamente amaldiçoadas que elas andam em paredes. Isso aí, meu irmão, a igreja evangélica ela não tem tanto conhecimento para expulsar demônios. Na verdade, a igreja evangélica é um grande showmício. A igreja evangélica ela foi criada por uma seita satânica e secreta, que na verdade hoje é discreta, para camuflar a verdadeira crença que se tinha no período renascentista, que era o período romano. Então a igreja católica deveria ser a igreja principal. Não, Jesus não criou a igreja católica, tá? Mas a igreja católica ela tem fundamentos de exorcismo muito melhores do que um pastor ficar gritando, falando em línguas, tentando expulsar um demônio. E aí, o que acontece é o seguinte, muitos desses padres, eles sabem falar o latim. O latim é uma das principais línguas
para se expulsar os demônios. Inclusive, o latim é uma língua antiga, até mesmo do período que veio Jesus. Então, por exemplo, quando Jesus Cristo foi crucificado, Pôncio Pilatos escreveu no madeiro o seguinte: Rei dos Judeus, em grego, aramaico e latim. Então, o latim já era uma língua conhecida. E foi-se utilizado no Império Romano para se expulsar os demônios. Então, existem documentos do Vaticano, documentos católicos, que são extensos em latim, ensinando a expulsar demônios. Só que o povo acha, esse povo evangélico, eles não entendem o que é o demônio. Eles acham que chegar numa igreja e ficar repetindo um monte de coisa vai expulsar o demônio. Tu pega um padre, e fala com ele assim, tem um garoto, um cara que está endemoniado. Essa pessoa está endemoniada. Tem como você expulsar o demônio para mim? Meu irmão, esse padre vai demorar uns 2 meses para poder expulsar. Porque não é fácil. Para você fazer o demônio se manifestar, você precisa do nome do demônio. Outra coisa, você precisa gerar um desconforto no demônio para que ele comece a querer sair dali. Não é tão simples. Sabe? Não, teve dois apóstolos que foram expulsar um demônio e basicamente, inclusive eu vou colocar até a referência aqui, ó, quer ver? Olha só. Eu sei quem é Jesus, mas vocês o que são? Quer ver? Eu acho que tem até uma, basicamente aqui, ó, Jesus. Quer ver? Eu acho que tá aqui, ó, sobre os endemoniados, ó, o que estavam fazendo. Olha só, vamos pegar esse versículo aqui, só para te explicar que não é tão fácil expulsar demônios como os caras te ensinam. Ó. Olha só, Atos 19, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome de Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhe ordeno que saiam. Né? Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu que eles estavam tentando usar o nome de Jesus. Olha o que eles disseram. Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês quem são? O endemoniado soltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Né? Então, olha só para você poder ver. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viram em Efésio, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Ou seja, o demônio sabou, o demônio mesmo disse, Jesus eu conheço. Você acha que o demônio tem medo de falar a palavra Jesus? Não, o demônio tem medo de invocar Jesus. Mas falar a palavra Jesus para o demônio não tem medo. Aí ele perguntou assim, bom, Jesus eu conheço quem é. Paulo eu conheço, mas vocês quem são? E partiu para cima dos caras. Então, não é essa história que lhe é contada. Vamos voltar aqui para a gente ver o vídeo novamente. Olha só, o cara cisma, né, dentro de um cemitério, ó, tá vendo? Olha o desespero. O cara cisma dentro de um cemitério. Aqui nós temos um cara que está dormindo, gravando. Aí ele é levantado, ó, puxa, ele toma um susto. Essa pessoa aqui, ela é arrastada. Olha só. O outro aqui, ele é puxado. Olha a altura que ele é puxado. Ó. Olha só. Olha a altura que o cara tá da cama, velho. Olha a altura que o cara tá. E vê, olha o que passou aqui, ó. Olha o que passou aqui, ó. Vê novamente aqui, ó. Olha essa fumaça cinza passando aqui. Olha lá. Olha o desespero do cara. Né? Inclusive, o cara não quis nem dormir mais. E esse aqui teve o pé puxado. E depois o corpo puxado. Digo para vocês poderem entender. O que a igreja evangélica faz sobre a questão de expulsar demônios, na verdade, é uma lorota. É uma lorota. Não expulsa nada. Não expulsa nada. Apenas mexe com o estado mental das pessoas. Eles criam situações onde a pessoa ela entra em transe. É como se fosse uma sessão de mediunidade. É uma hipnose coletiva. A pessoa entra em transe acreditando estar endemoniada. E aí a pessoa fica lá falando um monte de besteira, vê um pastor e expulsa.
Irmão, esses caras não sabem o que é demônio de verdade. Não sabem o que é demônio. As pessoas não têm noção. Sério, para cada ser humano que tem na Terra hoje, existem 60 demônios. Então, os demônios eles ficam rodeando as pessoas o tempo todo. Eu gravando um vídeo aqui, tem um monte de demônio rodeando, sabendo o que eu estou fazendo. Você na sua casa tem. Então, por exemplo, é muito comum quando você vai expulsar demônios, os demônios revelarem os seus segredos mais escapulosos possíveis. Segredos que às vezes nem tua esposa, ninguém sabe. O demônio chega e fala em voz alta, em autoridade, sobre a coisa que você faz. Então, muitas vezes os demônios sabem muito bem como lidar com a situação. Por isso que os padres, quando eles iriam expulsar os demônios, eles, assim, os padres antigamente, não estou falando de hoje em dia, eles tinham que ter uma vida celibata, eles não poderiam estar em pecado, os padres eles eram obrigados a comer carnes, grandes quantidades de carne, porque a carne ela fortalece o espírito. Os padres eles eram obrigados a estudar o latim, ser fluente no latim e saber toda a questão de ritual para se expulsar o demônio pelo nome do Criador. Mas para que isso aconteça, tem toda uma preparação. Você não pode falar, eu fui erguido por Deus e Deus me elegeu para expulsar demônios. Aí você vai na casa de uma pessoa que realmente está endemoniada e a pessoa, se a luz começa a trepidar, a cadeira começa a mexer, você não vai dar conta de expulsar. E geralmente os padres que vão fazer o exorcismo, eles nunca estão sozinhos. Tem mais pessoas junto com eles. Então assim, a coisa ela é completamente diferente do que ele é contado. Então, no caso como esse aqui, do âmbito espiritual, a coisa ela é sinistra. Eu quero que você saiba que com o mundo espiritual não se brinca. Não se tem. O Aleister Crowley, que foi um dos maiores bruxos de nossa época, um dos maiores satanistas de nossa época, considerado o pai do satanismo, ele se arrependeu no final. E no final ele ficou paranoico. Ele olhava para as sombras e tinha medo das sombras. Ele dormia de luz acesa. Ele sempre tinha uma pessoa do lado dele para poder olhar as coisas. Jack Parsons também foi chegando no final da vida dele. Eu sei que Jack Parsons foi um acidente, uma bomba explodiu no laboratório e ele não resistiu àquela bomba. Dizem que até foi encomendado, mas ambos estavam profundamente arrependidos de terem mexido com as trevas. Porque o demônio, ele não é ele não é um Zé Pilintra, ele não é aquela porcaria que te ensinam, meu irmão. Ele é uma entidade que tem 2, 3 mil anos. Uma entidade que já viu a inversão magnética, já viu o reset. O cara já viu tudo, ele já viu a humanidade inteira diversas vezes. Então ele sabe exatamente como é o ser humano. Você não é o primeiro nem o último que ele vai ver. Então, para você expulsar, você tem que seguir toda uma estrutura. Por exemplo, se você vai lá, você quer expulsar o demônio, aí você está jogando GTA. Você vai lá, pega o carro, come umas PUTAs, e aí você vai lá, pega o dinheiro delas, aí de repente você vai lá no quarto, descasca uma banana. Isso aqui não é questão de ser pecado. Aí de repente você vai lá, fala mal do vizinho, você vai lá e faz não sei o quê. A sua vida é profana. Se você tem uma vida profana, como é que você quer, com qual autoridade lhe foi concebida para que você possa expulsar um demônio naquela pessoa? Ah, pela autoridade de Jesus, mas você, pela vida que você tem algum laço com Jesus? Porque estar com Jesus é ser discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, é aquele que imita os seus valores. Então, muitas vezes as pessoas elas não estão preparadas. Sabe o filme Bird Box? Ele é basicamente isso. Vamos colocar a imagem do filme aqui? Só para você poder ver aqui, ó, Bird Box. Foi um filme que foi feito até com a Sandra Bullock, tá? Eu até recomendo que você assista, um filme de terror, mas ele mostra um pouco sobre isso, tá? O que é o filme Bird Box aqui para você poder entender, tá? Eu vou reduzir aqui a minha imagem só para você poder entender. O livro Bird Box, que depois do livro foi usado como referência para fazer o filme, o livro diz que as entidades que dominaram o mundo
são demônios. Então, no livro fala que num belo dia a humanidade estava tão pecaminosa, mas tão pecaminosa, que os demônios, por legalidade, legalismo, eles conseguiram entrar na nossa dimensão abertamente. Porque o que nos protege das trevas é a nossa aliança com o Criador. Nós, seres humanos, nós não somos filhos de Deus. Nós não somos filhos do sangue, nós somos filhos da promessa. O corpo que nós utilizamos é um corpo que foi feito de hibridização. Né? O próprio Criador mesmo diz: eu vim pelos meus, mas os meus não me receberam. Agora todo aquele que me receber, eu dou-lhe o direito da vida eterna. Nós não somos filhos de sangue, somos filhos da promessa. Então, basicamente, a gente como filho da promessa, a gente tem que manter a nossa aliança com o Criador. Manter a nossa aliança. E a humanidade está caminhando para um lado que está deixando isso de lado. E aí, cada vez mais, os demônios ganham espaço na nossa vida. Então, o filme Bird Box é o quê? Chegou um ápice da humanidade que os demônios conseguiram entrar livremente. Abriu-se a porteira. Também nós consideramos como os 3 dias de escuridão. Tá? Que é os dias que realmente os demônios avançam com tudo. E aí o que acontece? Os seres humanos não podiam olhar para os demônios. Não podiam olhar. Então, aquele que olhasse para o demônio, essa pessoa era convencida a tirar a própria, né? Então não podia olhar. E aí, nesse filme, que faz referência a isso, mostra nitidamente que os demônios destruíram a humanidade inteira. A humanidade inteira. Tem um filme chamado O.J. Thomas. O filme O.J. Thomas é o filme anterior ao Bird Box. Não é do mesmo autor, mas a ordem cronológica é perfeita. Vem O.J. Thomas, que é os seres humanos que são capazes de enxergar demônios, eles são caçados. E aí você vai vendo a história. Depois você tem o Bird Box, que é quando tudo acontece. Tá? Quando tudo acontece. Então, o que você tem que entender é o seguinte. O mundo espiritual, nós estamos falando de entidades que têm 3, 4, 5 mil anos, que falam mais de 90 idiomas, que conhecem das leis da física e da matéria em absoluta unanimidade. Então, não é você chegando achando que você é o He-Man das coisas e falar, não é assim. Você precisa de uma estrutura. Precisa de uma estrutura. Não é do dia para a noite. Então, assim, qual o conselho que eu dou para cada um de vocês? Façam uma aliança escrita com Deus, com Jesus Cristo, né, falando que você pertence a Jesus Cristo, né, e não se envolvam com o mundo espiritual. Vocês não têm ideia. Até os discípulos de Cristo que apanharam do demônio por não terem fé, não terem, estarem em pecado. Então, por exemplo, esse aqui é Apocalipse. Deixa eu pegar aqui eu acho que deve estar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Falando sobre isso, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são, tá? Por quê? Porque olha só, olha que coisa interessante. Olha só. Vamos pegar aqui desde o começo, ó. Tomando consigo os discípulos, isso é Paulo, tá? Apóstolo Paulo. Passou a ensinar diretamente na escola de Tirano, tá? Então Paulo começou a legislar o evangelho. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, né? De modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam dele. Paulo, ele foi erguido por Deus. Não é como um pastor, porque o pastor da igreja evangélica, ele fala o seguinte: eu estou sentindo aqui que você vai ser erguido na igreja. Deus está me dizendo que você vai ter uma grande missão. Isso aí não quer dizer nada. Paulo, o próprio Espírito de Cristo, que é o próprio Deus, se manifestou na presença de Paulo. Então, não é um pastor que está fazendo, sabe, todo tipo de adultério, sacaneando, que está inventando lorota. Paulo realmente teve uma experiência extraordinária, que mudou completamente a vida dele.
E aí você vê, ó, até as pessoas eram curadas com as roupas que Paulo vestia. Só que aí entra a vaidade. Né? Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus. Ou seja, aí entra a vaidade, porque os caras que, pô, se Paulo consegue expulsar, eu vou conseguir expulsar também. Então eles acabavam chegando nos espíritos endemoniados e dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Só que um dia o espírito maligno disse: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então praticamente não é simplesmente você achar que você pode expulsar, que você não vai expulsar. Você viu o espírito falando: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês. Então não teve autoridade, eles apanharam do demônio, de modo que tiveram que fugir do local. Então, é o que eu digo para vocês. Uma pessoa endemoniada verdadeiramente, ela não vai ser... O demônio não vai sair de um pastor evangélico que fica orando em línguas, rodopiando, não vai sair. Sabe? Tem toda uma estrutura, é uma coisa demorada, não é algo bonito, tipo assim, estou jogando o Kamehameha, você joga o seu poder, primeiro sou eu, é cada um com uma varinha mágica. Você pega um círculo, cada um fica com uma varinha mágica duelando. Não é assim que é o exorcismo. O padre, ele vai orar por aquela pessoa 1 hora todos os dias da vida dele. Orar para que aquela pessoa... Sim, os padres antigamente, tá? E eu estou falando aqui do período que a igreja era absoluta. Ele vai orar por aquela pessoa durante 1 hora. Para quê? Para já favorecer aquela pessoa pelo nome de Deus. Para já começar a amolecer o coração da pessoa. Para que aquela pessoa ela possa se converter a Cristo. E, então, assim, são coisas que vai sendo feitas. Aí depois que o cara orou por aquela pessoa, você vai tirar todos os objetos do seu braço, metálicos, porque o demônio vai poder, ele vai usar aquela ali contra você, tirar tudo, ficar só com a roupa do corpo. É bom que você faça isso num lugar arejado, não faça num lugar fechado, onde se acabar a luz fica todo no breu, não faça isso. E assim, as primeiras sessões de exorcismo, não vai acontecer nada. Você vai chegar na pessoa, vai fazer uma oração para ela. Depois que você fizer uma oração, você vai conversar com a pessoa e vai embora. O demônio, ele não vai se manifestar. O que vai fazer o demônio se manifestar é a canseira, é a tortura, é aquela coisa massivamente. O tempo, sabe? Aí passa uma semana, o padre volta naquele menino, ou passa uns 3 dias, volta naquele menino e ora. E aí, isso começa a incomodar o demônio. Começa a incomodar. Até o momento que o demônio falar o nome dele. Aí quando ele fala o nome dele, você já tem autoridade para expulsar o demônio, porque você já sabe o nome do demônio e você está firmado na rocha que é Cristo. Isso para se você tiver firmado na rocha. Aí você precisa de mais pessoas e você vai começar a expulsar o demônio. O que vai acontecer é que não vai expulsar de uma vez. Não vai. Se o demônio entrou naquela pessoa, o demônio vai ficar naquela pessoa durante muitas horas. Então o exorcismo é igual um parto. Pode ser que demore o dia inteiro, pode ser que demore 8 horas, 4 horas. Não é aquela coisa, pá, né, shotgun, pá, já sai o demônio voando. Não é assim, cara. Não é assim. Então é uma coisa demorada. O demônio vai começar a falar um monte de coisa que se você não tiver cabeça, você vai cair no conto do demônio. Ele sabe exatamente o que falar para fazer com que você perca a direção. Então tem que ter todo um preparatório. E eu digo para vocês, é algo extremamente difícil. O Vaticano estava treinando pessoas para o exorcismo, acho que esses dias agora aqui, ó. Vaticano retoma exorcismo padre. Quer ver? Abre o curso de exorcismo em 2018. Tem um curso de exorcismo. 250 padres aprenderam sobre curso de exorcismo no Vaticano. Os caras reabilitaram os cursos de exorcismo. Por quê? Porque o número de pessoas endemoniadas está aumentando. O número de pessoas endemoniadas está profundamente aumentando. Então, o Vaticano até voltou a reabrir esses cursos. Não estou dizendo que o Vaticano é o salvador da pátria, não. Eu sei que esses caras são pagãos também. Né? Todo sistema tem pessoas boas e ruins. Tem gente boa que é policial, tem gente boa, má que é policial. Todo sistema tem pessoas boas e ruins. Mas o que eu estou te falando é o seguinte, a coisa está ficando sinistra. Então, se um dia você passar por um perrengue como esse, de uma pessoa que estiver endemoniada, o conselho que eu te dou é ore por essa pessoa. Ore a sua oração, mas não ore na presença da pessoa.
ore afastado, ore quando você estiver no seu quarto. Porque se você orar todos os dias, massivamente, o demônio vai sair daquela pessoa. Vai ser uma tortura para aquele demônio o tempo todo. Então, ore massivamente. Depois de um tempo, aquele demônio sai. É melhor do que você... Não tem um glamour, nossa, o glamour, eu soltei uma rajada espiritual e isso. Não tem aquele glamour. Mas o demônio vai sair. Vai sair. E aí você vai ter conquistado aquela batalha. Por isso que Cristo mesmo disse, quando jejuar, não fique aos cantos falando que você está jejuando, não sei o quê. Não, lave o seu rosto e vá trabalhar, e como se nada tivesse acontecido. Então, há muitas coisas que você vai fazer pelo reino de Deus, você não vai ter glória, não vai ter glória, não vai ter nada. Então, coloca na sua cabeça isso, tá? Então, o mundo espiritual, se eu tiver que dar uma dica para a criançada, para os adolescentes, para a galera que está me assistindo, não se mexe. Você pode ser do candomblé, você pode ser da Wicca, você pode ser espírita, eu não ligo, cara. Você pode ser a religião que você quiser. Não mexa com o mundo espiritual. Vocês não têm ideia de que entidade vocês estão mexendo. Pode parecer que está tudo dominado, pode parecer que você dominou a situação, mas aquela situação só está acontecendo porque os demônios estão fazendo aquilo ali. Eles se fingem fracos para fazer com que você acredite que está no poder. Salomão mesmo, ele acreditava que estava aprisionando demônios, meu irmão. Ele acreditava. Depois ele descobriu que não era bem assim, né? Ele acreditava que ele tinha anéis superpoderosos e que aprisionavam demônios, né? Aí chegou um certo ponto da vida dele que ele começou a receber conselhos de sacerdotes hebreus, de levitas hebreus, e ele não tinha aprisionado demônio nenhum, né? Ele foi ludibriado e enganado por outras religiões. Tanto é que no leito de morte dele, mais próximo, ele falou: eu me arrependo de tudo que eu fiz. Me arrependo, não sei o que, não devia ter, sabe? Porque ele percebeu. Então tem essa história, eu vou pegar um demônio e colocar numa garrafa. Meu irmão, isso aí é história para boi dormir, tá? História para boi dormir. Você não consegue aprisionar essas entidades, tá bom? Então fica aí a dica para cada um de vocês. Espero que esse vídeo tenha agregado os valores morais e éticos que possam somar na sua vida. Fique na paz.